Fala, meu querido, fala, minha querida, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui numa conversinha extra, né? Extraoficial, extra concurso, para tentar desmentir um pouco umas teorias da conspiração que estão surgindo na esteira dessa tragédia que atingiu o Paraná, né? Essa tragédia lamentável que levou diversas vidas aí. Mas eu só fiquei sabendo agora, né? Fiquei sabendo hoje que ressuscitaram a teoria da conspiração bastante tosca, mas que ainda assim é algo que vem se alastrando ao longo do tempo, graças ao efeito da internet, né? Internet, do mesmo jeito que a gente para trocar essa ideia, trocar conhecimento, né? Trocar informações, ela também acaba disseminando, como é que eu posso dizer, notícias que não são verdadeiras, notícias que são mais delicadas, né? Vamos dizer assim, para dizer o mínimo. Tem pessoas que não têm escrúpulos em se aproveitar de momentos como esses para divulgar informações falsas. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é que está acontecendo que me fez querer gravar esse vídeo aqui para vocês, tá? Essa é a segunda grande tragédia que acontece, né, do ano passado para cá, que essa notícia ressuscita, né? Mais uma vez estão ressuscitando o HAARP, né? A grande arma geofísica americana que é utilizada para. Aliás, americana não, né? Provavelmente globalista, né? Porque não é nem americana, porque o governo dos Estados Unidos está, segundo esses teóricos da conspiração, sob controle de uma hegemonia global aí e tal. E aí eles trazem de volta a, a teoria sobre a existência de uma grande arma geofísica capaz de causar e controlar desastres absurdos. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, tá? Eu nem ia fazer esse vídeo, né? Tanto é que, assim, o compromisso com vocês agora é terça, quinta e sábado. Eu tô gravando esse videozinho extra só pra gente poder desconstruir um pouquinho disso. Porque eu achei que era brincadeira, mas não era. Na verdade, eu achei que era exagero. O pessoal comentou, no WhatsApp comigo. Eu digo, não, velho. Deve ter sido uma pessoa ou outra. E aí eu encontrei isso aqui, né? Todas essas tragédias ambientais no Brasil não é coisa da natureza. Isso se chama Projeto HARP, é comandado por humanos, porque isso acontece só no sul do Brasil. É onde as terras são férteis, tudo que se planta nela dá, papapá. Né? Quem está por trás disso? Ah, não. Né? Então aí o pessoal já começa com aquelas teorias a respeito de grupos secretos, né? Daqui a pouco vai vir os Illuminati de novo, né? Eles sempre voltam também. Né? Aí aqui alguém falando que isso sempre acontece quando tem eventos da elite, né? Que o pessoal tá por aqui, de olho. Aqui, ó. Esse aqui eu achei interessante, que esse aqui não tomou nem o cuidado de tirar aqui a marca do Sora, tá vendo? O Sora, ele é uma inteligência artificial que gera vídeos, né? Ele cria vídeos, então, obviamente, isso aqui não é verdadeiro, isso aqui é falso, que foi criado a partir de uma inteligência artificial generativa, né? Mas aí o cara já publica isso como se fosse uma notícia praticamente. E você vê que isso tem uma repercussão, tá vendo? Considerável. É 23.434 pessoas aqui, 23 mil nessa aqui. O Brasil está sendo bombardeado pela HARP, ativa, Programa de Pesquisa Ativa de Alta Frequência Auroral. Esse programa é gerido pela Universidade do Alasca, nos Estados Unidos, é acusado de ser uma arma geofísica. É capaz de controlar o clima e provocar desastres naturais. E é isso que eu queria conversar com vocês, para esclarecer de fato. Não é para a gente esclarecer, não, né? Trazer para vocês aqui uma perspectiva a partir dos dados, né? A partir do que a gente tem de fato sobre esse projeto, né? Então, o que é esse HARP que é tão temido, né? Que é tão citado aí por esse pessoal quando acontece alguma catástrofe, né? O HARP é a abreviação de um programa de investigação de aurora ativa de alta frequência, certo? O nome não está errado, o nome está correto, basicamente, né? E como é que ele funciona? Ele é um projeto criado para realizar pesquisas na ionosfera, tá? A intenção dele é pesquisar mais ou menos o que acontece nessa faixa aqui. Eu acabei riscando errado aqui.
Mas mais ou menos o que acontece nessa faixa aqui, acima da estratosfera, tá? E até aqui uma parte da exosfera. Ele está localizado aqui entre 50 e 1000 km de altitude. Tá? Esse programa ele foi criado na década de 90 pelo governo americano, certo? Ele foi criado a partir de uma parceria entre órgãos entre a DARPA, que é um departamento de pesquisa, e o Exército Americano, né, mais especificamente a Marinha e a Força Aérea. E ele se dedica a estudar a ionosfera, que é uma camada que é importante porque ela acaba gerando muita interferência no funcionamento de satélites, na transmissão de sinais, então ela é importante para o setor de comunicação, de geolocalização. A gente vai passar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, certo? Então, qual é o objetivo dela? Estudar o funcionamento, as propriedades dessa camada para desenvolver soluções, né, melhores, obviamente, para eles. Né? Ninguém financia pesquisa pelo bem global no nosso sistema, isso é um fato. Né? A não ser os governos que financiam pesquisa pública, mas quando você fala em dinheiro privado, o que se quer obter é um melhor funcionamento dos sistemas privados. Né? E um primeiro ponto que eu gostaria de colocar é que essa ionosfera ela está acima das camadas onde ocorrem os fenômenos climáticos, né? Pelo menos boa parte dela. Porque boa parte dos fenômenos climáticos estão associados a. Cadê minha canetinha? A gente vive perdendo. A essas camadas aqui, a troposfera e as camadas baixas da estratosfera, mas bem baixas mesmo, aqui quase na divisa. Porque você vê, a camada de ozônio está aqui, ó, 20 a 30 km. Tá vendo? Então, é mais ou menos aqui assim que a gente tem as maiores dinâmicas, principalmente na troposfera. Tá? Tem alguma coisa que envolve a estratosfera, mas principalmente na troposfera, que é a faixa, né, que tem a maior parte dos fenômenos climáticos ali. Né? Basta ver que quando você está viajando de avião, você está acima das nuvens, mas você ainda é atingido por corrente de ar, você tem uma dinâmica, porque as dinâmicas atmosféricas elas se estendem a altitudes elevadas, mas não a altitudes tão elevadas assim. Né? Porque a atmosfera vai raleando, vai raleando, vai raleando, até que a gente vai chegando nessas outras camadas, aí mais externas da nossa atmosfera. Né? E aí, como é que esse projeto em si funciona? Tá? Ele tem um conjunto de antenas, ele começou, se eu bem me lembro, com 18, depois passou para 48, e totalizou 180 antenas, e ele emite uma série de pulsos de alta frequência, e com isso ele fornece energia, são pulsos dentro de uma frequência de rádio específica que interage com a ionosfera e carrega ela. De fato, existe uma interação com a atmosfera. Ele opera ali numa, num nível de energia de cerca de. São mais de 3 megawatts. Né? E aí o que é que acontece? Ela energiza, né? Ela aquece a ionosfera. E sensores são utilizados para fazer vários testes durante esse período de alteração. Tipo, ele tem a atmosfera antes, aí está ali analisando, ele aquece, então ocorre uma alteração na ionosfera, analisa-se essa alteração, o que é que mudou, né, através desses sensores, e aí essa energia acaba se dispersando, porque na atmosfera funciona assim, né? Você tem, como a gente está falando de um volume, né, e uma massa muito grandes, né? Então, essas alterações muito pontuais, e é importante destacar isso, que essas alterações são muito pontuais, né? Elas não perduram por muito tempo, tá? Aí vão dizer assim, mas ele é de alta frequência, ele manda não sei quantos megawatts e são 180 antenas. Sim, sem dúvida, né? É muito importante, né? Você ter um equipamento que tem a capacidade de mexer na atmosfera, na ionosfera, que é uma camada já um pouco superior aí da atmosfera, realmente é impressionante. Só que aí você já começa com, a gente já começa aqui a travar uma comparação. Você tem ali 3 megawatts, se não me engano, ele poderia teoricamente alcançar até 5 gigawatts, um negócio desse. Uma quantidade de energia imensa, né? Num curto período de tempo, ele não consegue sustentar isso por muito tempo, mas a quantidade de energia solar que entra
na atmosfera por dia está na esfera dos petawatts. Então, para você ter uma noção, isso aí é mais ou menos uma gota dentro de uma piscina olímpica, o que está se lançando de energia na ionosfera, comparado com o que você tem a partir da dinâmica solar, né? Então, você imaginar que uma interação energética tão baixa poderia alterar o clima no outro hemisfério, né, requer uma imaginação bastante fértil, né? Então, a ideia que esse pessoal tem é de que a partir dessas interações da ionosfera, papapá, na verdade ele consegue alterar as dinâmicas atmosféricas e mudar o clima em qualquer lugar do mundo. E é completamente absurda essa teoria, né? É completamente absurda do ponto de vista que o volume de energia necessário para você alterar o clima dessa forma seria gigantesco. Seria um volume de energia gigantesco e outra coisa também, né? Essas antenas, elas conseguem aquecer a atmosfera, vamos dizer, se ela está aqui, essas antenas conseguem aquecer a ionosfera acima. Elas não conseguem aquecer a ionosfera do outro lado do planeta ou no outro hemisfério. Entendeu? Porque assim, as ondas de rádio, elas são bloqueadas. Elas são bloqueáveis e bloqueadas, né, por objetos massivos, né, massivos e maciços. Então, primeiro você tem a curvatura da Terra, né? Então, assim, vamos dizer, para você atingir do Alasca para atingir o Rio Grande do Sul, a própria curvatura da Terra, vamos lá, você tem a Terra aqui, o Alasca está aqui, né? O Rio Grande do Sul e o Paraná estão aqui, né? Então, é muito improvável que você conseguiria atingir a ionosfera aqui acima do Rio Grande do Sul, atravessando de um hemisfério ao outro, fora a perda de energia que você tem nesse caminho. Então, é absolutamente surreal e as pessoas continuam alimentando isso. Por quê? Porque o desconhecimento ele alimenta, né, o medo. Então, vamos dizer assim, em teoria, você poderia ter países tentando desenvolver uma arma desse tipo? Poderia, né? Você tem uma arma funcional que atravessaria dessa forma, com esse nível de potência, com essa eficiência de você causar 3 tornados no Paraná, é uma ideia completamente fora da realidade. Tá? Então, como eu falei, né, eles têm essas 180 antenas, elas ficam localizadas no Alasca, né, só para deixar claro, no Alasca, lá do outro lado, né, lá no outro hemisfério. E essa energia, como eu falei, né, aquece a ionosfera e você vai ter sensores aqui que vão fazer estudos da região que foi modificada a partir desse bombardeio de ondas de rádio. Eles conseguem fazer alguma alteração perceptível? Conseguem. Pequenos brilhos de aurora boreal. Tem gente que acha que eles causam grandes auroras. Em teoria, até hoje isso nunca foi comprovado, né? O que se comprova é que eles conseguem criar pequenos fenômenos de brilho atmosférico, mas nada de outro mundo também. Né? E, como eu falei, quais são os objetivos? Os objetivos deles são, em tese, né? Ah, professor, um dia descobriram que era de verdade. Cara, você pego de surpresa, né? A gente fala a partir de fatos, a gente não fala a partir de especulação. Eles têm como objetivo melhorar a tecnologia de comunicação, realizar a pesquisa do clima espacial, que esse clima espacial são esses fenômenos, né, de ventos solares, de erupções solares, né, que interferem na Terra, apesar da proteção do campo magnético, apesar da proteção da própria ionosfera, acabam interferindo e causando danos a satélites, a sistemas de distribuição de energia. Então, eles fazem esses projetos, eles executam esses projetos para poder realizar estudos nesse sentido, para desenvolver sistemas mais eficientes, sistemas tecnológicos mais resistentes a esse tipo de processo, de fenômenos também, né? E desenvolver modelos matemáticos do comportamento dessas camadas da atmosfera, até para poder se prevenir com relação a possíveis danos, né? Mas tudo isso aí, por que que um projeto tão simples ele vira essa teoria da conspiração? Porque os pais do HARP foram, como eu falei a vocês, o Exército Americano e a DARPA, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada em Defesa. Então, quando você fala da DARPA, aí o pessoal já começa a imaginar aviões invisíveis,
sabe? O pessoal já começa a imaginar submarino que voa, o pessoal já começa a imaginar aqueles aeroporta-aviões que aparecem nos filmes da Marvel, entendeu? Porque é a DARPA. A DARPA tem robôs humanoides que parecem com a gente, né? Então o pessoal já começa a imaginar coisas assim totalmente fora da realidade, né? Coisas da ficção científica, porque Hollywood alimentou isso na cabeça dessa galera, né? Hollywood, dessa galera eu me coloco também nisso, né? Eu não sou tão velho assim para não ter pego a fase da ficção científica, né, da espionagem. Então você tinha, né, aqueles filmes que mostravam que em 2020, nossa, nós íamos ter carros voadores e tal, e a gente está aqui discutindo teoria da conspiração a respeito de manipulação do clima, né? O que é que acontece com esse projeto do HARP? Esses agentes aqui, em determinado momento, eles entendem que o custo de operação do sistema não compensa a manutenção e os benefícios potenciais. E eles se preparam para fechar esse projeto, só que ao invés de fechar esse projeto, eles transferem esse projeto, né, os equipamentos, para a Universidade do Alaska Fairbanks, né, que hoje utiliza esse projeto para pesquisas civis, né? Ah, mas pode ser que a NSA esteja lá conduzindo um projeto secreto. A gente fala com base no que a gente tem fatos, né? Então, existem pesquisas publicadas a partir dessa universidade utilizando esses equipamentos como base científica, né? Mas a gente sempre vai ter, né, os doidinhos de bairro que vão achar que não, eu descobri, eu sei a verdade. E que verdade é essa? Né? Você tem a ideia de que o HARP tem capacidade de controle climático, e novamente, você tem uma atmosfera que é aquecida pelo Sol, que bombardeia o planeta com a quantidade de energia milhões de vezes maior do que o HARP, 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? Como eu falei, você tem uma piscina olímpica. Aí você joga uma gota de água salgada, ela continua doce. É mais ou menos a mesma coisa. Então, quem é um dos maiores responsáveis pelas dinâmicas atmosféricas que a gente tem? O Sol, né? É exatamente a energia solar que aquece a Terra, né? Junto com as interações que ele tem com a atmosfera, né? A questão da conservação do calor, o aquecimento das águas, o aquecimento do solo, né? Porque você tem essas questões que são referentes às dinâmicas atmosféricas, elas são afetadas pelas temperaturas superficiais. E porque você vai interferir na questão de evaporação, né? Você vai interferir numa série de fatores, porque vamos lembrar, a diferença de temperatura do ar determina a dinâmica vertical da coluna de ar, né? E essas dinâmicas verticais geram zonas de baixa e alta pressão que determinam as dinâmicas horizontais atmosféricas. Então, a partir dessas interações energéticas que geram zonas de calor e né, e a ausência de energia que acaba gerando zonas frias, e aí as diferenças de pressão vão gerando circulações atmosféricas específicas, aí você tem o aquecimento do oceano, que joga a umidade para dentro. É, é, enfim, né, quando você tem uma série de fatores aí interagindo, você vai ter o estabelecimento dessas dinâmicas atmosféricas, como massas de ar, zonas ciclonais, anticiclonais, enfim, né, células de baixa e de alta pressão. Você vai ter tudo isso aí acontecendo o tempo todo. Então, a ideia de que algo tão pequeno poderia controlar fenômenos climáticos numa escala tão grande soa meio absurdo. Talvez, muito conspiracionista, né? Você conseguisse ter pequenas alterações climáticas locais ali, pontuais. Mas, novamente, vamos partir aqui do pressuposto que isso tivesse correto. Então, por que ainda tem tornado nos Estados Unidos, se eles têm a capacidade de controlar o clima? Né? Por que é que eles mandariam um tornado para cá e não para algum inimigo geopolítico mais relevante deles? Né? O mesmo para controle de terremotos, né? Eles dizem que o HARP teria capacidade de controlar as dinâmicas de placas tectônicas e gerar terremotos. Gente, é muito surreal.
Eu nem acredito que eu estou fazendo essa aula, eu não devia estar nem fazendo essa aula. Mas é a segunda vez que eu vejo isso estar sendo propagado no Brasil. Sabe? Então, assim, vamos lá, né? Já que o pessoal está falando a respeito disso, vamos trazer aqui algum grau de informação com algum nível de confiabilidade, porque o negócio está ficando estranho, né, no nosso país. E a outra ideia, que essa é a menos absurda, mas ainda assim, dada a escala, seria muito complicado, seria a capacidade de interditar frequências de comunicação e de localização. Basicamente, o que é que se faria? Você criaria um grande blackout global, né? Você controlaria a ionosfera para bloquear os sinais de rádio e satélite, pá, no mundo todo. Blackout, parou de funcionar tudo, todo mundo está no escuro, ninguém consegue operar nada, né? Só que, novamente, né, a ideia de que você conseguiria, a partir de um único ponto, com uma energia em escala tão pequena, afetar toda a ionosfera do globo terrestre, né, e gerar um sinal de interferência que daria a volta ao mundo, foge um pouco né? Eu não sou físico, né? Se houver algum físico assistindo, comenta aqui se isso é possível, porque eu posso estar equivocado, eu posso estar falando uma coisa, posso estar cometendo um ato de um atentado contra a física, mas eu não creio que a física permitiria, né? As leis da física permitiriam algo desse nível. E essas teorias da conspiração alcançaram um nível tão grande que isso gerou uma inquietação. E aí isso meio que virou um sistema que se retroalimentou. Por quê? O Parlamento Europeu, ele criou alguns questionamentos sobre a possibilidade, né? Esse sistema ele pode ser usado como arma ou não? Por quê? Mas quando você vai lá na questão que foi levantada e que fomentou os questionamentos do Parlamento Europeu, o que é que acontece? O representante colocou o seguinte: a comunidade europeia, os cidadãos da Europa, estão preocupados. Então, o parlamento precisa se manifestar. Então, de onde é que veio essa preocupação dos cidadãos? Exatamente da propagação dessas notícias, né? Como é que eu posso dizer? Sensacionalistas de que os Estados Unidos têm uma grande arma capaz de controlar o planeta, né? Então, o que é que acontece? O parlamento leva isso à discussão e eles entendem que seria de bom senso ter, né, uma análise mais criteriosa por parte de um corpo independente. Não cheguei a encontrar informações sobre como isso evoluiu, mas eles julgaram digno de maiores investigações. Já a Rússia, tradicionalmente, né, é, paranoica com relação aos Estados Unidos, e não sem razão, né, são inimigos geopolíticos históricos, assim como os Estados Unidos é paranoico com relação a tudo que a Rússia e a China fazem, ambos são paranoicos com relação a tudo que os Estados Unidos fazem, existe uma relação de desconfiança, afinal a Guerra Fria, né, estabeleceu as relações nesses termos. Né? Ela expressou preocupação com a possível aplicação como arma, só que não necessariamente do HARP. Né? Às vezes é aquela coisa, até porque os órgãos de defesa se afastaram do HARP. Quer dizer que eles não podem vir a desenvolver algum dia, né, uma arma capaz de fazer algo dessa magnitude? Com a capacidade de geração de energia que se tem hoje, é pouco provável. Né? Você não tem, novamente, né? Você não tem nada capaz de chegar perto da quantidade de energia que o Sol gera para poder alimentar essas dinâmicas. Né? Eles teriam que fazer alguma coisa que tivesse a capacidade de fazer, de interferir, ou de alterar, ou de controlar essa dinâmica solar. Né? Mas, até o momento, não existe nenhuma evidência. Tá? O motivo principal de eu trazer isso é que assim, tudo isso que está sendo alimentado em redes sociais, isso é danoso, isso é preocupante, porque pode parecer que é um doidinho de bairro, mas essas fake news, né, essas notícias sensacionalistas, essas teorias da conspiração, elas têm um problema grave em torno delas, que elas vão se retroalimentando, sabe? É aquela coisa, você entra por uma porta de uma teoria da conspiração mais leve e ela vai lhe levando para conspirações mais pesadas, entendeu? Daqui a pouco o povo está acreditando que a Terra é... A gente,
pessoal já está acreditando que a Terra é plana. Talvez até por isso que o HARP talvez alcançasse, né? Porque não tem curva a Terra na cabeça desse pessoal. O pessoal acredita que existem povos reptilianos. Eu vou falando aqui e o senso de absurdo vai tomando conta de mim, de como é absurdo eu estar conversando sobre isso com vocês, gente. Mas entendo, eu sei, foge ao concurso, foge essas coisas. Mas eu acho que é importante a gente trocar uma ideia honesta diante da disseminação de desinformação nessa escala, sabe? Porque existem pessoas que vão ver, que veem essas postagens e realmente acreditam e vão entrando aí nesse ciclo, né, de se afundar nessas teorias totalmente sem fundamento e que colocam em xeque aí a credibilidade de muita coisa, porque a partir disso aí, né, começa um processo de desconfiança das instituições e da ciência propriamente dita, né, da ciência séria, que é grave, né? Acaba levando a gente a cenários mais graves com o passar do tempo. Então, minha intenção aqui era essa, era isso que eu tinha para trocar de ideia com vocês. Né? Eu acho que uma tragédia não é momento de estar disseminando notícias falsas, pelo contrário, eu acho que é momento da gente estar compartilhando, tentando, né, ajudar a desconstruir essas fábulas que estão sendo construídas, até porque não é só isso, né, que está em jogo. Né? Aí você já vê que eles já associam que o projeto do HARP está sendo controlado pelo pessoal que está na COP30, porque eles queriam destruir as cidades para construir cidades resilientes, que é o objetivo da COP30. Então você vê que eles vão começando a pegar uma teoria completamente absurda, né, e vão utilizando isso como forma de vilanizar um projeto ambiental, um projeto que eles são contra. Né? Pode ser ambiental, pode ser social, pode ser o que for. Mas eles são contra, então eles vão utilizando esses absurdos, vão elaborando essas teorias na cabeça deles e vão ali utilizando disso como arma para minar os esforços referentes a ações legítimas, né, de melhoria da qualidade ambiental no planeta, tá bom? Então, assim, para essa galera é mais fácil acreditar que existe uma arma de controle climático do que acreditar que que as emissões atmosféricas interferem, né? São gigantescas, essas sim são gigantescas hoje, né? Milhões de toneladas de carbono lançadas todos os dias, o tempo todo, no mundo todo, né? E isso é impossível, né? Mais uma antenazinha, 180 antenas, tá? Tudo bem. Né? Mais um equipamentozinho que controla o clima, isso aí pode, isso aí é provável, né? Então, enfim. Gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, tá? Meu estado de ânimo é porque realmente eu fico pasmo com a capacidade da galera. Eles fizeram isso durante as enchentes do Rio Grande do Sul, né? E estão fazendo isso de novo. E aí eu achei interessante a gente falar um pouco, né? Até para no dia que vocês ouvirem falar sobre o tema, vocês não estarem perdidos também, né, no que está acontecendo, tá bom? Espero que vocês todos fiquem bem. Desejo que todos no Paraná se recuperem, enfim, né, dessa catástrofe, que as cidades se recuperem, que as comunidades se recuperem, né, força para as famílias, desejo força para as famílias que sofreram, né, as consequências desses desastres e que todos fiquem bem, muita saúde para todos vocês, fiquem em paz, um bom final de semana. Essa aula vai ao ar na sexta, essa conversa, né, vai ao ar na sexta, no sábado a gente vai ter uma aulinha. Na verdade, não vai ser uma aula, tá? A gente vai fazer aqui uma discussão sobre algumas polêmicas que estão trazendo a respeito do IBAMA, da atuação do IBAMA na margem equatorial, que eu acho que é interessante a gente conversar para quem está estudando para concurso, para quem se interessa por saber como o órgão ambiental funciona, né? Para a gente não ficar só no senso comum, reproduzindo a ideia do pessoal aí que não entende muito bem do que está falando, ou às vezes até entende, mas quer passar uma ideia enviesada, né? Então, todos vocês um grande abraço, fiquem bem e nos vemos no próximo vídeo.